sessão e faça a chamada nominal dos deputados para verificação de quórum. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares, presente. Deputado Cafu. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Eurípides Camargo. Deputado Eurípides Camargo, ausente. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli, ausente. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, ausente. Deputado José Edmar. Deputado Jorge Cauí, está presente. Deputado José Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputado Manuelzinho. Deputado Manuelzinho, ausente. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, presente. Deputado Miqueias Paes, presente. Deputado Odilon Aires, ausente, presente. Deputado Renato Rainha, presente. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Asnir Derrori. Deputado Asnir Derrori, ausente. Deputado Adão Xavier. Deputado Adão Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela, presente. Deputado Daniel Marques, às vezes, digo, sempre presente. Deputado Filipelli, presente. Deputado Manuelzinho, presente. Deputado Luiz Estevão, presente. Deputado César Lacerda, presente. Deputado... Já há quórum. Asnir Derrori, presente. A presidência solicita ao senhor secretário que faça a leitura dos expedientes que se encontram sobre a mesa. Requerimento de autoria do deputado César Lacerda. Requer o adiamento da votação dos projetos de lei número 395/95, 176/95 para a sessão ordinária dia 10/10/96, a ser realizado na cidade satélite do Gama. Projeto de lei de autoria do deputado Adão Xavier declara a Associação Beneficente Batista Independente de Brasília e entidade de utilidade pública. Projeto de lei deputado Adão Xavier declara o Grupo Força para Vencer, entidade de utilidade pública. Projeto de lei deputado Adão Xavier declara Associação e Organização Familiar AOF, Creche Sonho da Criança, entidade de utilidade pública. Projeto de autoria do deputado Adão Xavier declara o projeto Boas Novas para as Crianças, entidade de utilidade pública. Projeto de autoria do deputado Adão Xavier dispõe sobre o programa de alimentação escolar na rede pública do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Adão Xavier cria o Fundo de Alimentação Escolar do Distrito Federal, FAEDF, e dá outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Adão Xavier dispõe sobre a cobrança de taxa de ocupação pelo uso de áreas públicas do Distrito Federal para as categorias que menciona e dá outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Renato Rainha dispõe sobre mensagens gravadas nas embalagens de plástico destinadas ao recolhimento de lixos e dá outras providências. Projeto de decreto legislativo da autoria do deputado Miqueias Paes concede o título de cidadão honorário a Humberto Pedrancini. Indicação do deputado Antônio José Cafu, sugere a Companhia Energética de Brasília, SEB, a instalação
de poste de iluminação no trecho localizado entre a Feira do Guará e a QI 11 do Guará 1. Indicação de autoria do deputado Filipelli, sugere o Poder Executivo a destinação de área para estacionamento na quadra QE 38 do Guará, região administrativa de Samambaia, região administrativa 10. Moção de autoria do deputado Marco Lima. Reivindica ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal providência para a imediata homologação do concurso de assistente jurídico segunda categoria com a consequente nomeação dos aprovados. Moção de autoria do deputado Marco Lima. Reivindica ao secretário de Educação do Distrito Federal providência para a lotação de professores de ensino religioso para os turnos vespertino e de português para os turnos vespertino noturno no Centro Educacional, Centro de Ensino 115 da região administrativa do Recanto das Emas. A moção de autoria do deputado César Lacerda reivindica a Companhia Energética de Brasília SEB remanejamento da rede de alta tensão que está sendo instalada no canteiro central da DF 480, rodovia de acesso ao Gama. Moção de autoria do deputado Zé Ramalho reivindica ao Poder Executivo do Distrito Federal providências para implantação em caráter de urgência de equipamentos de trânsito visando a redução de velocidade e proteção dos pedestres na rodovia BR-060 no perímetro urbano da cidade de Riacho Fundo. Moção de autoria do deputado Renato Rainha reivindica ao senhor governador do Distrito Federal providência urgente visando o fim das arbitrariedades e ilegalidades que estão sendo cometidas pela Secretaria de Fazenda e Planejamento contra a classe contábil e as empresas, conforme denúncia formulada por várias entidades representativas dos contabilistas. Moção de autoria do deputado Renato Rainha. Reivindica ao excelentíssimo senhor governador, senhor secretário de Transportes do Governo do Distrito Federal, providência junto ao Departamento Metropolitano no sentido de atender o pleito dos moradores de Riacho Fundo a respeito da linha de ônibus Riacho Fundo W3 Tul. Moção de autoria do deputado Renato Rainha apresenta votos de louvor ao Centro Educacional Projeção pela realização do primeiro seminário Projeção de Educação, realizado nos dias 4 e 5 de outubro de 96. Moção de autoria do deputado Renato Rainha presta voz de louvor a taguatinguense jogadora de vôlei da seleção brasileira, Leila Barros, eleita a melhor jogadora do Grand Prix de vôlei disputado em setembro na China. Moção de autoria do deputado Renato Rainha reivindica ao excelentíssimo senhor secretário de Obras do Governo do Distrito Federal, através da Companhia Energética de Brasília, SEB, a instalação de iluminação pública na pista da QNL que dá acesso à escola classe número 46 de Taguatinga. Requerimento de autoria do deputado João de Deus requer tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 1.617/96, que cria o Parque Ecológico Vivencial do Riacho Fundo em área que menciona das outras providências. Requerimento de autoria do deputado Renato Rainha requer a tramitação conjunta dos projetos de lei número 603/95, 780/95, 1896/96, 1900/96, 1991/96. Requerimento de autoria do senhor Edmar Pirineus requer a tirada do recurso de número 10/95. Damos início ao comunicado de líderes. Conceda a palavra ao deputado Renato Rainha. Senhor presidente, nobres deputados, eu gostaria de informar essa casa e parabenizar a Fundação Moki de Okada, da Igreja Messiânica, que promoveu, no último dia 22 de setembro em Brasília, o evento chamado Uma Flor para um Mundo Melhor, onde foram distribuídas flores nos principais cruzamentos de trânsito das cidades e foram distribuídos milhares de quebanas, que é um arranjo de flor feito pelo pessoal da Fundação Moki de Okada, que é da Igreja Messiânica. O evento, além de ter sido realizado em Brasília, ele foi realizado nas principais cidades brasileiras. O principal objetivo do evento foi comemorar os 22 anos da Academia Sangetsu, mantida pela Fundação Moki de Okada. A academia é responsável pelo ensino da arte de Ikebana, criação de arranjos florais naturais. O evento também visou comemorar a chegada da primavera no nosso país. Os arranjos foram distribuídos
durante o domingo, dia 22 de setembro, principalmente nos seguintes locais: Hospital de Base, Hospital Sara Kubitschek, Aeroporto, Torre de Televisão, Água Mineral, Centro Comercial Gilberto Salomão, setor de clubes entre a ABB e o Clube do Exército, nas principais quadras da Asa Norte e na cidade satélite de Guará, Taguatinga, Cruzeiro e Sobradinho. Esse projeto foi viabilizado pelos professores e alunos das mais de 100 unidades da Academia Sanguetsu em todo o Brasil, que produziram voluntariamente milhares de ikebanas que foram presenteadas à população. Ao todo, foram aproximadamente 200 mil ikebanas em todo o país, e só aqui no Distrito Federal foram 20 mil arranjos. Então, eu gostaria de parabenizar não só a Fundação Mokichi Okada, mas todas as pessoas, estudantes que colaboraram doando o material e doando a mão de obra para fazer esses arranjos, bem como a Igreja Messiânica do Brasil, que promoveu esse evento, distribuindo essas flores para que o mundo pudesse acordar naquele dia mais bonito, com mais harmonia e com mais amor entre os irmãos. Conceda a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Cláudio Monteiro. Conceda a palavra ao excelentíssimo deputado Wasni Derrori. Senhor presidente, senhores deputados, estudantes da Escola Normal de Braslândia, senhores professores, a nossa saudação pela presença na Câmara Legislativa no dia de hoje, até porque tem um professor muito amigo dessa escola, que é o professor Roberto, que há muito não vejo, porém a escola está aqui presente. Senhor presidente, senhores deputados, eu trago aqui a esta casa uma consideração da maior relevância para nós aqui no Distrito Federal, que é a questão das feiras. O governo do Distrito Federal está preparando um projeto de lei que tenta disciplinar a forma das ocupações e a definição de que é feira livre e que é feira permanente. O Distrito Federal, pela sua formação econômica, sobretudo do ponto de vista da comercialização no varejo, vem privilegiando esse sistema de troca, né, que são as feiras, como uma alternativa fundamental para podermos aglutinar a comercialização no Distrito Federal através de mecanismo que valorize os pequenos empreendimentos. E eu gostaria aqui, senhor presidente, de deixar consignado nesta casa, porque na próxima sexta-feira será inaugurado na cidade de Taguatinga uma grande obra feita no governo Cristóvão Buarque, que é a fixação dos ambulantes de Taguatinga, através de um projeto que inclusive tramita nesta casa e o assunto em discussão nessa casa desde a legislatura anterior. Então, esse processo vai dar resgate àquela população de trabalhadores que são os ambulantes daquela cidade, numa perspectiva de solução elogiável pela forma e pela dignidade com que o governo tratou esse segmento de trabalhadores na cidade de Taguatinga. Eu deixo aqui o meu cumprimento ao governo, em particular ao administrador, que tentou equacionar este problema da maior relevância, até pelo conflito que chegou a ser estabelecido entre os ambulantes e a Associação Comercial e Industrial de Taguatinga, e que o Ministério Público interviu no processo, vedando a presença dos ambulantes, sobretudo no centro nevrálgico daquela cidade. Assim sendo, eu considero que o governo teve, sobretudo através de uma ação da vice-governadora, da maior sensibilidade, que foi encontrar uma solução permanente para os ambulantes, ali proporcionando quase que 400 vagas a ambulantes na região de Taguatinga. Eu agradeço, portanto, e deixo essas considerações a casa. Obrigado. A presidência agradece a presença nas nossas galerias dos professores e estudantes da Escola Normal de Braslândia. Sejam bem-vindos à Câmara Legislativa do Distrito Federal, à Câmara de toda a população do Distrito Federal. Tenham, dentre nós, um bom proveito e que possam, de fato, conhecer a Casa Legislativa do Distrito Federal. Muito obrigado pela visita
e sejam bem-vindos. Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Não sei não. Mas você é o único que falou ontem. Você falou antes. Senhor presidente dessa casa, deputado Geraldo Magela, deputado Miqueias, que assume a secretaria, senhores deputadas, senhora deputada Lúcia Carvalho, líder do governo nessa casa, visitantes, alunos da Escola Normal de Braslândia que nos visita, com as professoras Marileusa e Maria Lucimar, sejam bem-vindos. Nós temos 2 representantes dessa casa, lá de Braslândia, que são os deputados Edmar Pirineus e o deputado Zé Ramalho, que nos honram aqui sempre com a sua votação em defesa da cidade de Braslândia. E nesse momento o deputado Edmar Pirineus cumprimenta a sua galera e seus amigos. Parabéns, deputado Edmar Pirineus. Eu queria parabenizar aqui, de público, a deputada Maninha, que ocupa a Secretaria de Saúde, dando verdadeiro conhecimento naquela secretaria do que aqui ele aprendeu com a gente e aprendeu na sua vida como líder sindical. Ela, numa entrevista a uma das televisões de Brasília, discutindo o problema da psiquiatria, e mais por dizer, da Clínica Planalto, deu verdadeira capacidade de conhecimento, mostrando para toda Brasília o que é ser uma secretária de saúde. Parabéns, Maninha, por tudo, e que Deus continue te iluminar para que você seja a deputada que nós confiamos. Quero também parabenizar o governador Cristóvão Buarque pela a capacidade que ele tem da aglutinação e pelos benefícios que ele tem feito na cidade do Gama, e que nas pesquisas recentes nós notamos que ele teve um índice de aceitação muito grande na cidade do Gama, ultrapassando já a 58% de índice de aceitação na cidade do Gama, pelo que ele tem feito no Gama. E queria também dizer aqui que é muito importante, dá licença, deputado Renato Rainha, é muito importante distribuir rosas. Distribuir rosas, deputado Renato Rainha, é muito importante. Diz aqui o deputado Renato Rainha, bem dito aqui, que Motique Okada, Associação da Igreja Messiânica, distribuía rosas. Eu preferia que ela distribuísse a Cristo do que rosa, porque quem distribui rosa sem Cristo não distribui rosa, distribui espinhos. Obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo deputado Luiz Estevão. Concedo a palavra ao deputado Marcos Arruda. Concedo a palavra à deputada Lúcia Carvalho. Companheiros parlamentares, servidores desta casa, eu queria fazer uma saudação aos alunos da Escola Normal de Brasília. A atenção aqui de Braslândia, os alunos aqui presentes da Escola Normal de Braslândia, nós estaremos lá numa visita para comemorarmos o projeto Bolsa Auxílio Normalista, que foi aprovado por essa casa por unanimidade e que eu tenho muito orgulho de ter sido autora e de ter dado essa oportunidade a todos os alunos da rede pública de poderem fazer o financiamento de parte dos seus estudos, porque tenho certeza que ainda a Bolsa não é suficiente para o empenho que todas vocês, moças e rapazes que são alunos da Escola Normal, têm para com o curso do magistério. Portanto, parabéns pela visita, e depois, quando vocês forem lá no auditório, a gente conversa mais, até para combinar a nossa festa, que vamos fazer em breve em Braslândia, para comemorar a Bolsa Auxílio. Agora, quero registrar aqui uma matéria que saiu na revista Balanço Anual 96-97, da Gazeta Mercantil, que destaca a SEB, a CAESB e a Nova Cap entre as 50 maiores empresas de Brasília e mais bem administradas.
ficam elas em 10º, 11º e 12º lugar, mostrando que o governo do Distrito Federal tem administrado de forma competente as suas empresas, reconhecida em revista que tem extensão nacional. E nós também temos conhecimento da revista Exame, que também publica estas empresas, como sendo hoje 3 empresas modelos a serem seguidas pelos demais estados. Então, quero registrar aqui e parabenizar a SEB, a CAESB, a Nova CAP e fazer registro das matérias publicadas na Exame e no Balanço Anual 96-97. Isso é um orgulho do governo democrático e popular. Passamos agora ao comunicado de parlamentares. Concedo a palavra ao deputado Rainha. Concedo a palavra ao deputado Tadeu Filipelli. Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Concedo a palavra ao deputado Daniel Marques. Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevão. Concedo a palavra ao deputado Manuelzinho. Concedo a palavra ao deputado Adão Xavier. Concedo a palavra ao deputado Odilon Aires. Concedo a palavra ao deputado Peniel Pacheco. Concedo a palavra ao deputado Marcos Arruda. Concedo a palavra ao deputado Marco Lima. Concedo a palavra ao deputado Asni Derrora. Concedo a palavra ao deputado Marco Lima. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar eu queria parabenizar os companheiros, amigos e amigas, jovens e alunos que estão aqui nas galerias. É importante a presença de vocês aqui, acompanhando o nosso trabalho, vendo de perto o trabalho dos parlamentares desta casa. E é com muito orgulho que eu, por ser o parlamentar mais jovem desta casa, me sinto orgulhoso de ver aqui a presença de todos vocês jovens também. Mostrando com isso que a nossa juventude, a nossa cidade, está realmente preocupada com as atenções, preocupadas com os projetos dessa cidade, com os projetos que são votados aqui nesta casa. E por isso que se faz assim, é a juventude participando e cobrando dos nossos parlamentares a sua atenção, cobrando o seu voto nas coisas que lhe é devida. Em segundo lugar, senhor presidente, eu quero aqui chamar a atenção desta casa e dos demais parlamentares, principalmente dos parlamentares ligados ao governo, de que posso dizer em meu nome, em nome do deputado Zé Edmar, que nós não concordamos em votar o PEDOT. Não concordamos em votar o PEDOT agora, porque esse projeto é de uma tamanha envergadura muito grande para a cidade, irá mexer com vários pontos essenciais da cidade, da nossa comunidade, e esse projeto tem que ser amplamente discutido. A minha posição, e consultando aqui o deputado Zé Edmar, também a posição dele, nós dois do PSDB, é em não votar esse projeto agora, porque ele tem que ser amplamente discutido. O PSDB tem as suas propostas também para esse plano, os parlamentares da bancada do PSDB têm propostas para serem inseridas nesse plano. Tomei conhecimento de que várias das minhas emendas, que não são minhas, são da comunidade que a gente representa, de associações de moradores, de categorias organizadas, não foram acatadas, e por fato disso, nós não podemos compactuar com esse projeto na sua íntegra e da forma como está sendo conduzido. Não iremos votar ele até que a negociação se estabeleça para que seja privilegiado a atenção da comunidade e não a atenção e interesse de alguns. E para concluir, senhor presidente, eu quero chamar a atenção aqui do governo, principalmente do senhor governador, que no mês de junho, começo de julho, fomos, eu e o senhor governador, a companhia da Polícia Militar de Santa Maria, ou melhor, do Gama, e lá foi sancionado um projeto de lei de minha autoria, que cria
um espaço, uma área para a moradia dos policiais e bombeiros militares daquela cidade. Porque o nosso entendimento, senhores parlamentares, é a fixação dos policiais e bombeiros militares nas cidades satélites, para que eles possam dar segurança à sua comunidade daquela satélite, para que a comunidade possa conhecer o seu policial, o seu bombeiro, e com isso cobrar dele também um melhor serviço. É a instalação da polícia comunitária, e para se instalar a polícia comunitária tem que se ter o principal questão, que é a fixação dos policiais e bombeiros na sua cidade. E o governador, com muita pompa, com banda de música, com todo o efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros naquela época, sancionou o projeto de lei de minha autoria. E, senhor presidente, lamentavelmente, até hoje, sequer recebi um comunicado do governo, sequer a categoria foi respondida, teve qualquer informação sobre aquele projeto de lei que foi sancionado. Sequer receberam qualquer recomendação da X ou qualquer órgão do governo. E soubemos, senhor presidente, que é o mais grave, soubemos que teve invasões na área, incentivadas por elementos do governo, invadindo a área que foi aprovada, que é projeto de lei aprovado. Então eu quero aqui fazer uma recomendação, um apelo ao governo, que pelo menos as coisas que ele assina e que ele cumpra até o final. Prometeu, tem que cumprir. Assinou, virou lei, tem que cumprir. Porque fica desgastante para um parlamentar ir até a sua base, levar o governador estar lá presente, assinar o projeto, sancionar a lei, prometer que vai ser concedida a área àquele pessoal, e aquele pessoal depois vir com cobrança ao nobre parlamentar, e o parlamentar vai dizer o quê? Vai dizer que o governo não cumpriu com a parte dele. Então fica aqui um apelo ao senhor presidente, que é do PT, do partido do governador, aos demais parlamentares da bancada do PT, do governo, para que essa solução possa se resolver. Porque eu não votarei qualquer matéria do governo, a não ser que o governo realmente atenda com prioridade a segurança pública dessa cidade. Conceda a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Conceda a palavra à deputada Lúcia Carvalho. Conceda a palavra ao deputado Cafu. Senhor presidente, eu quero rapidamente tocar em 3 coisas. Senhores deputados, senhora deputada, senhoras e senhores aqui presentes. A primeira questão que eu quero tocar é um documento que eu acabo de receber da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Depoimento que presta o senhor José Adelmo Pereira de Moraes perante a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. E junto um termo de declaração que o senhor José Adelmo prestou na Corregedoria Geral da Polícia, que eu tomo a iniciativa de ler o início, um pedaço das declarações, e queria dizer que não faço isso aqui com alegria, faço essas denúncias que trago, são sérias e, portanto, são denúncias que eu quero que essa casa faça avaliação, que essa casa aprecie e que a Comissão de Direitos Humanos dessa casa possa ouvir, como a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, a pessoa que dá essa declaração. Que o declarante procurou essa Corregedoria Geral da Polícia do Distrito Federal espontaneamente, por considerar que seu caso não receberá boa acolhida por parte dos policiais de Águas Lindas, pois um dos policiais daquela cidade, em tom de reprimenda, disse que o declarante teria jogado sorvete, aspas, logo em nosso amigo Luiz Estevão, fecha aspas. Que fatos que deseja noticiar foram os seguintes: no dia 30 de 9 de 96, no período de 22 a 22h30, quando se realizava um comício do PMDB no Jardim Brasília, Águas Lindas, Goiás, o declarante encontrava-se com diversos outros circunstantes tomando sorvete na sorveteria existente, bem em frente ao local onde se realizava o comício. Vou para o desdobramento da fala dele, porque é um depoimento longo. Pego no escuro, o declarante, aspas, já era, fecha aspas, dado a entender que teria matado se os policiais não tivessem chegado ao local, que aquele mesmo elemento disse ser o declarante uma pessoa de sorte, porque os tiros nele não teriam acertado, que levado à delegacia por 2 soldados, cerca de 10 minutos após ali chegar,
ocorreu aquele 17º Batalhão de Polícia Militar, o deputado Luiz Estevão e os 3 seguranças atrás referidos, que seria interrogado que em um corredor que dá da cela a uma sala, os 3 seguranças, à presença do deputado Luiz Estevão, começaram a indagar se teria sido o declarante que atirara o sorvete no deputado e quem o teria mandado assim proceder. Que o declarante negou a autoria de tal fato, que anteriormente a este fato, quando ainda encontrava-se o declarante no interior da cela, o próprio deputado Luiz Estevão dizia para os seus seguranças que o declarante parecia com a pessoa que nele atirara o sorvete, que o declarante, referindo-se ao deputado pelo nome de Paulo Otávio, negou-se ser a pessoa que nele atirara o sorvete, tendo tido a atenção chamada pelo deputado para o fato de ser ele Luiz Estevão e não Paulo Otávio. Eu estou trazendo uma denúncia, porque a denúncia envolve o nome de um parlamentar dessa casa, e mais, um parlamentar que é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos. Eu estou solicitando que o presidente da Comissão de Direitos Humanos chame essa pessoa para depor, para que essa casa tome conhecimento desses fatos. Aqui está, o deputado Pedro Wilson encaminhou o depoimento do senhor José Adelino Pereira de Moraes ao governador do estado de Goiás para tomar as devidas providências. Eu gostaria que o presidente da Comissão de Direitos Humanos pudesse, da nossa casa, tomar conhecimento disso, e a gente vai encaminhar um requerimento para que essa pessoa possa vir depor junto à Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa. Eu queria que fosse para os anais um texto que sai no Correio Brasiliense de hoje: líderes negros cobram título de terra, sobre a questão do povo calunga, negros, remanescentes de quilombos, portanto, ascendentes de negros escravos, e que há mais de 200 anos vivem naquelas terras entre Monte Alegre, Teresina de Goiás, Cavalcante, cabeceiras do Rio Paranã, e que vem lutando para que o Estado, de acordo com o artigo 68 das disposições transitórias da Constituição Federal, reconheça o direito a posse e o domínio das terras dos vários remanescentes, das várias áreas remanescentes de negros de origem descendentes diretos de escravos que rebelaram, que fugiram, enfim, que esse texto fosse para os anais da casa. Eu queria mais ainda dizer da minha tristeza em receber uma informação do DCE, da Faculdade da Universidade Católica de Brasília, que realizaria hoje à noite um debate com a deputada Marta Suplicy sobre um projeto de lei da própria deputada em pauta no Congresso Nacional, que fala sobre a união de pessoas, união civil de pessoas do mesmo sexo. E estarrecedoramente, os alunos receberam uma informação hoje de manhã que a reitoria proibia que esse debate fosse realizado nos recintos, no espaço da Universidade Católica. Eu queria dizer que o conhecimento científico, que é o papel maior de uma escola de terceiro grau, ele não pode ser patrulhado, ele não pode ter dono, ele é produto do conhecimento acumulado pela experiência, pela força de vontade, da inteligência e da criatividade do homem, de superar desafios. E entre esses desafios está o preconceito, está exatamente a discriminação. Então, eu queria dizer de que é uma atitude arbitrária, é uma atitude unilateral, é uma atitude violenta, é uma atitude autoritária da direção da Católica de impedir que os alunos da Católica debatem um projeto que envolve questões de comportamento que é parte da sociedade brasileira. Conclua, por favor. Portanto, senhor presidente, é com tristeza que eu tenho a trazer ao conhecimento dessa casa. Eram essas as 3 questões que eu queria tocar. Obrigado. Senhor presidente, pela ordem. A palavra, deputado Luiz. Tendo em vista as reiteradas menções ao meu nome, solicito a Vossa Excelência o direito de resposta. A presidência concede a Vossa Excelência 1 minuto para o direito de resposta. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor deputado que me antecedeu aqui nesta tribuna, desde segunda-feira que eu tenho conhecimento desse despropositado e verdadeiramente alucinado
depoimento prestado por esse cidadão na Corregedoria da Polícia Civil de Brasília. Até porque a história não tem pé, pernas, tronco ou cabeça. Em primeiro lugar, se tivesse esse cidadão, eu estive lá num comício, juntamente com o deputado Edmar Pirineus, o ex-governador Joaquim Roriz, naquela cidade na última segunda-feira. Aliás, comício muito bom, um clima realmente de muita confrontação, em razão de ser o último dia de campanha eleitoral, e, felizmente, um comício tão bem sucedido que o candidato acabou sagrando-se vencedor daquele pleito, apesar de ter um número expressivo de candidatos apoiados por forças políticas de renome da nossa cidade. Em segundo lugar, tivesse havido algum incidente que eu não vi, não tomei conhecimento naquele comício, e menos ainda com a minha participação, por que é que esse cidadão ia esperar uma semana para vir a Brasília dar queixa do referido assunto? Mais ainda, no depoimento que ele presta na Corregedoria de Polícia Civil, ele diz que estava na cadeia acompanhado de um advogado e de um vereador, que são pessoas, evidentemente, conhecedoras da lei e conhecedoras dos costumes. Ora, se ele tinha um prato tão bom, tão saboroso, né, para servir de repasto, né, às pretensões políticas do grupo que o apoiavam durante as eleições, por que não fez uso disso no dia seguinte, já que poderia, com essa história despropositada, e talvez até com a minha dificuldade de desmenti-la, ter dado a vitória ao grupo que o apoiava politicamente, que foi fragorosamente derrotado nas eleições. Eu nunca vi, apenas para terminar, senhor presidente, porque realmente o assunto é uma acusação feita contra a minha pessoa, e eu lamento que um deputado suba aqui a esta tribuna simplesmente para repetir uma coisa, sem a menor preocupação de verificar sequer se a história é verossímil, se a história se sustenta mediante as mínimas contestações. Outra coisa, como é que pode um cidadão se submeter a um exame de corpo de delito uma semana depois de ter sido, segundo alega, espancado dentro de uma cadeia? Ora, tivesse ele sido espancado, evidentemente que o advogado que o acompanhava orientaria para tão logo saísse da cadeia, se dirigir à autoridade policial, solicitar o exame de corpo de delito, porque ainda que ele esteja, segundo ele, com as 4 pernas quebradas, não há como comprovar que foram quebradas há uma semana, ou há 10 dias, ou há 12 dias atrás. Portanto, eu lamento, mais uma vez, uma história totalmente despropositada tentando envolver meu nome, e o que eu tenho a dizer sobre isso é que, evidentemente, não posso ter nada a declarar sobre um assunto que eu desconheço, literalmente. Quanto ao fato do senhor, né, ter me chamado ou ter pensado que eu era Paulo Otávio, evidentemente que é mais uma gozação nesse processo alucinado que ele pretende aí ter alguma repercussão. Lamento mais uma vez que o deputado ocupe a tribuna para tratar de um tema tão despropositado. Aliás, pensando bem, despropositados são vários aspectos da vida do deputado que me antecedeu. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado César Lacerda. Senhor presidente, eu queria informar essa casa, por não ter aqui a Faculdade Católica para responder, eu queria deixar claro a esta casa que a Faculdade Católica é uma faculdade que prega, acima de tudo, os ditames da Bíblia Sagrada. Deputado Cafu e deputado Luiz Estevam. Deputado Luiz Estevam, deputado Cafu, por favor, deputado César Lacerda, está falando, eu gostaria que ele pudesse ser ouvido. Eu queria então falar ao deputado Cafu que a Faculdade Católica, ela tem que pregar os ditames da Bíblia. E dentro do preconceito que nós, os evangélicos e também os cristãos da Igreja Católica, tem que ver que não existe casamento entre homem com homem e mulher com mulher. Deputado Se a Marta Suplicy... Não, um minutinho que estou terminando. Se ela tem as suas frustrações sexuais, que ela resolva com o marido dela, não lá. Não lá. Deputado, concedo a palavra ao deputado Miqueias Paz. Senhor deputado, senhor presidente dessa, senhores deputados, senhores aqui na plenária, aqui presente, hoje, um pouco antes de se dirigir a esta casa, tive a felicidade, por um lado, e tristeza por outro, de participar de um evento em frente ao CESAS, que é um centro educacional de ensino supletivo, e onde foi realizada uma grande passeata, através de nossa interferência, através da interferência de nosso gabinete. Essa passeata foi uma passeata muito bem
muito bem sucedida. Uma passeata que tratava sobre a questão trânsito e especificamente sobre paz no trânsito. É uma passeata que algumas já vem se estendendo pela cidade. E ontem essa casa aprovou uma moção em apoio a essa solicitação do colégio, do CESAS, desse Centro de Educacional de Ensino Supletivo. E eles hoje nos solicitaram que transmitisse aos demais deputados aqui presentes, por terem votado ontem favoravelmente a essa moção, que já repercutiu muito positivamente hoje na escola. Foi uma passeata que envolveu todos os alunos, já de uma atividade de mais ou menos 15 dias, que estava sendo programada, e ao mesmo tempo dizendo que solicita ainda aos deputados que olhassem com uma certa atenção, pois não fazem 20 dias que já foi, somente nesse ano, em frente ao CESAS, vítima de acidente, de atropelamento, infelizmente com morte. Mais uma vítima, há mais ou menos 20 dias atrás, numa área que é o entroncamento da saída do Lago Sul com a Avenida L2 Sul. Essa passeata foi muito interessante, a imprensa toda teve cobrindo, os jornais, as TV Globo, Record, se não me engano, tiveram acompanhando essa passeata e me solicitaram que trouxesse para esta casa os agradecimentos por terem aprovado ontem, por unanimidade, a moção em apoio à implantação de um sistema de redução de velocidade em frente ao CESAS. Subi aqui a essa tribuna tão somente para, em nome dos alunos do CESAS, agradecer a aprovação desta moção. Senhor presidente, pela ordem. A palavra, deputado Peniel Pacheco, pela ordem. Senhor presidente, eu desejo apresentar aqui, gostaria de encaminhar à mesa, uma moção que reivindica do Poder Executivo, através do Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal, a instalação de redutores de velocidade tipo quebra-molas na pista de acesso ao Colégio Dom Orione, entrada para a QI 15 do Lago Sul. A razão desse pedido, senhor presidente, é que recentemente foi noticiado através dos jornais, inclusive com matéria de primeira página, um grave acidente ocorrido ali, que ceifou a vida de um jovem que foi inclusive servidor desta Câmara Legislativa, trabalhou no nosso gabinete e que foi vitimado por um acidente com uma motocicleta que bateu de frente com uma pampa. Ele teve praticamente morte instantânea em função daquele acidente. E eu queria, senhor presidente, pedir aqui que esta casa se manifestasse favoravelmente, porque aquela via que liga, por assim dizer, não é necessariamente isso, mas que liga o Gilberto Salomão com aquela trevo do Dom Orione ali no Lago Sul, é uma via de mão dupla e os carros normalmente desenvolvem velocidade excessiva, havendo inclusive tentativas de ultrapassagem, tanto quem vai no sentido Gilberto Salomão do Orione como no sentido contrário. Então eu estou apresentando essa moção não só pelo fato de ter ocorrido a vítima de uma pessoa que foi servidor dessa casa, que trabalhou conosco aqui, e é uma perda irreparável, cuja família, não só dos pais, como também a própria esposa e a filhinha de um pouco mais de um ano, que nesse acidente perdeu o pai. Vou concluir, senhor presidente. É que Vossa Excelência está fazendo uma intervenção de comunicado de parlamentares. Não, é pela ordem mesmo. Eu tenho direito de 5 minutos pelo regimento. Não. Então, senhor presidente. Vossa Excelência está equivocado. Não, até 5 minutos. Então, senhor presidente, eu quero só encaminhar essa moção. É um fato grave, senhor presidente, relacionado inclusive com uma pessoa que trabalhou na Câmara Legislativa, pessoa da nossa amizade. E gostaria que os deputados pudessem aprovar essa moção para que se reduzisse a velocidade naquela região. Muito obrigado. Conceda a palavra ao deputado Edmar Pirineus. Conceda a palavra ao deputado João de Deus. Conceda a palavra ao deputado José Edmar. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania dessa Casa
venho examinando, por requerimento de minha iniciativa, os trabalhos que estão sendo realizados no IDAB e na Vila Estrutural. Nesse sentido, esteve prestando esclarecimento do plenário daquela comissão a senhora presidente do IDAB. Tais esclarecimentos, entretanto, foram interrompidos para que fosse analisado pela comissão incidente ocorrido no dia 25 de nove de 96, envolvendo lideranças comunitárias, moradores, servidores do IDAB e representantes da imprensa. Senhoras e senhores deputados, ao trazer esse assunto para conhecimento do plenário da Câmara Legislativa, pretendo que se faça uma reflexão sobre o papel daquela comissão e, principalmente, do seu digno presidente. Penso que é oportuno, em primeiro lugar, buscarmos a orientação da Constituição Federal, que estabelece em seu artigo 45, a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional, em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Esse, senhoras e senhores, é o nosso primeiro mandamento. Somos representantes do povo. Em segundo lugar, gostaria de contar com a atenção e ajuda dos senhores e senhoras deputados para o que estabelece nosso regimento no artigo 29, inciso 4º. Compete à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. Direitos e deveres dos deputados. Pedido de licença para processar deputado. C. Segurança Pública. Defesa Civil. Defesa dos direitos individuais e coletivos. F. Direitos inerentes à pessoa humana, tendo em vista o mínimo de condições para a sua sobrevivência. G. Direitos da mulher, da criança, do adolescente e do idoso. H. Violência urbana e rural. I. Discriminação ética e social. J. Conflitos decorrentes de relações entre capital e trabalho. K. Sistema penitenciário e direito dos detentos. L. Violência policial. Percebe-se claramente que essa importante comissão foi criada para defender os direitos humanos do povo, do cidadão, do ser humano, e nunca para defender o governo. Pois o que se tem visto nos depoimentos e na participação do senhor presidente dessa comissão é a defesa intransigente do governo, das ações do governo, até mesmo quando, ao corte da água dos moradores da Vila Estrutural, procurou se justificar como se fosse uma moeda de troca, ou como se disse a senhora presidente do IDAB, como se fosse apenas um detalhe. A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania é composta por 7 deputados titulares, que lá estão, além do presidente, o deputado César Lacerda, o deputado Luiz Estevão, vice-presidente, o deputado Zé Ramalho, o deputado Filipelli, o deputado Cafu, a deputada Lúcia Carvalho, o deputado Marco Lima. Gostaria de apelar a esses nobres deputados que compõem o plenário daquela comissão para que adotem uma firme posição de que as decisões sejam tomadas por maioria no plenário da comissão, não por seu presidente. Não pode o seu presidente tomar uma decisão em nome da comissão sem que os seus membros se manifestem sobre o assunto em exame. Não pode o presidente dessa comissão vir a público anunciar que, como presidente, vai pedir a interdição disso ou daquilo, mandar prender quem quer que seja, etc. A Constituição Federal, senhor presidente, o regimento interno dessa casa deve obrigatoriamente ser cumprido. Não se trata de uma opção, mas de um dever. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra, excelentíssimo senhor deputado Edmar Pirineus. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, imprensa, povo de Brasília, aqui na Casa do Povo, é muito bom vir aqui e ver da tribuna a população prestigiando, cobrando, reivindicando a atuação dos parlamentares. Mas, senhor presidente, fiquei contente ao entrar aqui no plenário, ver Braslândia presente através da Escola Normal, o qual eu acabo de falar, dizer umas palavras do projeto Cidadão, e que vem tendo um sucesso. Um sucesso porque traz essa casa, as escolas, tornando a realidade política, o questionamento da atuação parlamentar. Mas também não podia deixar, senhor presidente, de abordar um assunto aqui mencionado, que é a questão de Águas Lindas de Goiás, onde houve uma eleição, e o PMDB
teve a sua vitória. A vitória porque é um partido que acredita, que anda no meio do povo, defende o povo, e tem uma história, uma trajetória aqui em Brasília, tem uma trajetória no estado de Goiás, principalmente. E lá, no último comício, numa segunda-feira, estava no comício ao lado de um concorrente também, bem próximo, e havia um certo tumulto de torcida, mas o nosso comício transcorreu normalmente, onde estava presente o nosso ex-governador Joaquim Roriz e o nosso deputado líder da bancada, Luiz Estevam. E lá transcorreu tranquilamente, onde nós fizemos nosso discurso, defendendo o nosso candidato, que saiu vitorioso, numa vitória maravilhosa, porque lá estiveram pessoas parlamentares dessa casa, parlamentares do Senado, defendendo, e nós conseguimos a vitória. E eu estive lá até quase o fim, e saí bem antes, bem depois que o deputado Luiz Estevam saiu. E não houve nada, não vi nada. E ali que ocorreu foi discussões que estavam ali, dois comícios juntos, ao lado, tumultuado. Eu falei, depois Luiz Estevam falou o governador, que foi muito aplaudido, falou o candidato, e em seguida saiu o governador e Luiz Estevam, foram embora. E não aconteceu nada, de repente vem tudo isso. Eu quero deixar bem claro aqui o testemunho, que eu estava lá, fiquei lá, e realmente é de assustar tudo isso. É isso. E não houve nada disso. Se houve sorvete, tomaram por lá, aqui perto de nós, de novo, que era à noite. Então não houve nada, e é isso que eu quero aqui deixar claro. E deixar claro, senhor presidente, que aí eu vou continuar lutando, defendendo a educação em Braslândia, em Brasília, principalmente vou continuar defendendo aquilo que eu aprovei nessa casa junto com os parlamentares, que é uma coisa simples, que é a Escola Técnica de Braslândia. Eu quero ver funcionando, porque Braslândia é uma cidade que tem contribuído com Brasília. Ela fornece 55% da água potável. E além do mais, através dessa água potável, de ser um APA, ele sofre as consequências de não ter um polo industrial, não pode ter. Por isso, eu também estou defendendo uma lei já, a Escola Técnica de Braslândia, e eu quero ver realizada, com certeza, com a aprovação do governo, com a aprovação da bancada do PT. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais oradores, a presidência solicita que o deputado Manuel Andrade, deputado Edmar Pirineu, secretarie os trabalhos da sessão e faça a chamada do item número 1 da ordem do dia. Solicito que o deputado Edmar Pirineu secretarie os trabalhos da sessão. Solicito que o deputado Peniel Pacheco secretarie os trabalhos da sessão. Solicito que a deputada Lúcia Carvalho secretarie os trabalhos da sessão e faça a chamada do item número 1 da ordem do dia. Item 1. Discussão em segundo turno, segundo dia, votação do projeto de lei número 759 de 95, que cria a especialidade de artífice operador de máquinas caldeiras no cargo de assistente intermediário de saúde 2, na carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, do quadro de pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal. Autora, deputada Maninha. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados votarem pelo sim estarão aprovando em segundo turno o projeto de lei 759/95. Votarem pelo não, estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Cafu. Sim. Deputado Eurípides Camargo.
Deputado Eurípides Camargo, ausente. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Ausente. Deputado José Edmar. Sim. Deputada Lúcia Carvalho, sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputado Manuelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miqueias Paz. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, sim. Deputado Peniel Pacheco. Sim. Deputado Renato Rainha. Sim, com declaração de voto. Deputado Miqueias Paz. Sim. Deputado Asni Derroure. Sim. Deputado Adão Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputado Geraldo Magela. Sim. Deputado Eurípides Camargo. Sim. Deputado César Lacerda, sim. O projeto de lei 759/95 foi aprovado com 17 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 7 deputados ausentes. Declaração de voto, deputado Rainha. 1 minuto. Eu votei sim, senhor presidente, ao projeto que cria a especialidade de artífice e operador na carreira de assistência pública à saúde. Quero parabenizar a deputada Maninha pelo projeto, mas eu subo a essa tribuna para firmar uma posição. Existem vários projetos nesta casa, de diversos deputados, criando especialidades e cargos no serviço público. Como nós sabemos, esta função é exclusiva de iniciativa do Poder Executivo. E eu gostaria de saber como é que o senhor governador vai se colocar diante deste projeto, se ele vai sancionar, e eu espero que ele sancione, porque senão nós derrubaremos o veto, e que sancione todos os outros também aqui, que são em benefício de servidores públicos e que são de iniciativa de deputados distritais. Já que o Poder Executivo não encaminha, é omisso, que ele pelo menos então faça a vista grossa ao início do projeto de lei, que seja de deputado, e ele não vete nem o da Maninha, nem o dos outros deputados que apresentaram o projeto nessa casa. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do item número 2 da ordem do dia. Discussão em segundo turno, segundo dia e votação do projeto de lei número 423 de 92, que autoriza a desafetação. Está muito baixo, se puder levantar, eu agradeço. Que autoriza a desafetação de domínio de bem de uso comum do povo, situado entre as quadras QNO 11 e QNO 13, Administração Regional de Ceilândia, Região Administrativa 9, Distrito Federal, autor, deputado Pedro Celso. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os deputados votarem pelo sim, estarão aprovando o projeto de lei 423/92 em segundo turno. Votarem pelo não, estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares, sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Eurípides Camargo. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Ausente. Deputado José Edmar. Deputado José Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho, sim. Deputado Luiz Estevão.
Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputado Manuelzinho, ausente. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miqueias Paz. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Miqueias Paz, sim. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco, sim. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Asni Derrore. Deputado Asni Derrore, sim. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela, sim. O projeto de lei 423/92 foi aprovado com 16 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 8 deputados ausentes. Passa a presidência ao deputado Manuel Andrade. Não faz diversão não, Daniel. Vamos embora votando. Não faz. Bom. Solicito a senhora secretária com a leitura do item número 3 da ordem do dia. Discussão em segundo turno, segundo dia e votação do projeto de lei 1330 de 94, que veda a comercialização por parte de entes ou agentes não autorizados de ingressos relativos a eventos culturais, esportivos e de lazer e da outras providências. Autor, deputado Odilon Aires. Em discussão, em votação. Deputados que votarem sim estarão aprovando, os que votarem não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Sim, Cafu, é sim. É o item 3. Deputado Cafu, sim. Deputado César Lacerda, sim. Deputado Cláudio Monteiro, sim. Deputado Daniel Marques, sim. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Eurípides Camargo, sim. Deputado Filipelli, sim. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, ausente. Deputado José Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, sim. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputado Manuelzinho, sim. Deputado Marco Lima, sim. Deputado Marcos Arruda, sim. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Odilon Aires, sim. Deputado Peniel Pacheco, deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, sim. Deputado Asni Derrore, sim. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela, ausente. Deputado Zé Edmar, sim. Projeto de lei 1330 foi aprovado em segundo turno, com 15 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção, verificando 9 ausências. Vai a redação final. Solicito a secretária com a leitura do item número 4 da ordem do dia. Discussão em segundo turno, segundo dia e votação do projeto de lei 1384/94, que dispõe sobre a preservação da diversidade genética do Distrito Federal. Autor, deputado Asni Derrore. Em discussão, em votação. Os deputados votarem sim estarão aprovando, os que votarem não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares, sim. Deputado Cafu, sim. Deputado César Lacerda, sim. Deputado Cláudio Monteiro, sim. Deputado Daniel Marques, sim. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Eurípides Camargo, sim. Deputado Filipelli, sim. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, ausente. Deputado Zé Edmar, deputado Zé Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, sim. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputado Manuelzinho, sim. Deputado Marco Lima, sim. Deputado Marcos Arruda, sim. Deputado Miqueias Paz, deputado Miqueias, ausente. Deputado Odilon Aires, sim.
Sim, deputado Peniel Pacheco. Ausente, deputado Renato Rainha. Sim, deputado Asni Derrori. Sim, deputado Xavier. Ausente, deputado Zé Ramalho. Ausente, deputado Geraldo Magela. Ausente. Deputado Zé Edmar, sim. Projeto de lei 1384 foi aprovado com 15 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção, verificando 9 ausências. Vai à redação final. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do item número 5 da ordem do dia. Discussão em segundo turno, segundo dia e votação do projeto de lei número 147/95, que cria o setor de armazenamento da região administrativa de Planaltina e dá outras providências. Autor, deputado Daniel Marques. Em discussão e votação. Os deputados que votarem sim estarão aprovando, os que votarem não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Eurípides Camargo. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Ausente. Deputado Zé Edmar. Deputado Zé Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, sim. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputado Luiz Estevão, sim. Deputado Manuel de Andrade, sim. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima, sim. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miquel Passo, sim. Deputado Odilon Aires, sim. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, sim. Deputado Osni Derrori. Sim. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputado Geraldo Magela. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado Zé Edmar. Deputado Zé Edmar. Sim. O projeto de lei 147 foi aprovado em segundo turno, com 17 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção, verificando 7 ausências. Vai à redação final. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do item número 6 da ordem do dia. Discussão em segundo turno, segundo dia e votação do projeto de lei 239, de 95, que dispõe sobre o fechamento de áreas verdes nas quadras QNG 23 e QNG 37, lotes ímpares, QNG 8 e QNG 24, lotes pares, na cidade satélite de Taguatinga e da outras providências. Autor, deputado Daniel Marques. Em discussão e votação. Os deputados que votarem sim estarão aprovando, os que votarem não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Eurípides Camargo. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado Zé Edmar. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputado Manuelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miquel Paz. Sim. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Asni Derrori. Deputado Asni Derrori. Sim. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputado Geraldo Magela. Ausente. Eu chamei. Estão me chamando? Hã? Tá.
Projeto de lei 239 foi aprovado em segundo turno, com 18 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção, verificando 6 ausências. Vai à redação final. Solicito a senhora secretária com a leitura do item número 7 da ordem do dia. Discussão em segundo turno, segundo de votação, do projeto de lei número 240 de 95, que regula a comercialização direta de alimentos básicos em áreas públicas, residenciais do Distrito Federal e da outras providências. Autor, deputado Rodrigo Hollenberg. Em discussão, em votação. Os deputados que votarem sim estarão aprovando, os que votarem não estarão rejeitando. Manelzinho, depois você troca, você passa para cá e o Magela lá, tá? Porque eu vou ter que dar uma saidinha. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, sim. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Eurípides Camargo. Sim. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado Zé Edmar. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputado Manuelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miqueias Paz. Deputado Miqueias, ausente. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, sim. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Asni Derroure. Sim. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputado Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela. Sim. O projeto de lei 240 foi aprovado em segundo turno, com 18 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção, verificando 6 ausências. Vai à redação final. Senhor presidente, pela ordem. Deputado Marcos Arruda. Solicito a Vossa Excelência inversão de ordem do item 54. Do item 54, senhor presidente. Nobre deputado Marcos Arruda, eu estou transferindo a presidência ao deputado Geraldo Magela, em razão dele assumir a presidência agora. Passo para ele o acatamento ou não da solicitação do novo deputado. A presidência indefere este e qualquer pedido de inversão de ordem na sessão de hoje, porque queremos cumprir a ordem que está estabelecida. A priori já indefere todos os que forem solicitados. Solicito... Mas não vai, hoje não vai ter não, hoje não vai ser votação. Solicito que o deputado Cláudio Monteiro secretarie os trabalhos da sessão. Solicito que o deputado Tadeu Filipelli secretarie os trabalhos da sessão. Solicito que o deputado Renato Rainha secretarie os trabalhos da sessão. Faça a leitura do item número 8 da ordem do dia. Item número 8, discussão em segundo turno, segundo dia e votação do projeto de lei 254 de 1995, que considera de natureza policial militar ou bombeiro militar os cargos e funções existentes na estrutura da Câmara Legislativa do Distrito Federal,
quando exercidos por servidores militares da ativa do Distrito Federal. Autor, deputado Manuel de Andrade. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados votarem pelo sim estarão aprovando em segundo turno o projeto de lei 254/95. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares.